Feche seus olhos aí no seu lugar. Peça ao Senhor que Ele fale consigo. Peça ao Espírito de revelação. Senhor, nós abrimos o nosso coração para a Tua palavra, para receber aquilo que é vida, aquilo que traz transformação em nós. Nós declaramos, Deus, que o Espírito do Senhor está sobre nós. E nós abrimos o nosso coração para receber da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá no Evangelho de João. Os irmãos estão em pé aí atrás. Se você vê um lugar vazio do seu lado, acena a mão para um dos irmãos que estão ali atrás, para ver se eles conseguem sentar também. Irmãos, nós vivemos uma igreja atual onde as pessoas têm medo de Deus. Você sabe que no Velho Testamento, Deus era conhecido como o Deus Todo-Poderoso, o Deus que governa o universo, o Deus que tem o poder em suas mãos, o Deus que faz tudo, que governa todas as coisas. E também no Velho Testamento havia o ensino que, se você não agradasse a Deus, você estava frito. Se você fizesse algo que Deus não se agradasse, você era excluído da terra. Como? Morria. E você sabe que isso causa um estilo de vida de medo. E as pessoas têm medo de se encontrar com Deus, porque às vezes elas não se sentem tão dignas assim de estar com Deus. E eu me lembro que quando eu era mais jovem, mesmo na igreja, eu tinha medo de Deus. Por quê? Porque eu olhava para mim e falava, eu creio que Deus não está muito satisfeito comigo, porque eu tenho feito algumas coisas, né, quando eu era adolescente, fazia algumas coisas, todo mundo aqui já foi adolescente ou vai ser, que você sabe que está errado, ou que não é muito bom para você. E eu fazia aquilo, e quando chegava numa igreja, no mover de Deus, eu achava, nossa, Deus vai pesar a mão sobre mim agora. O negócio vai pegar aqui. Se tivesse um profeta, então, eu nem entrava no lugar. Não, o profeta vai falar da minha vida. Vai falar o que eu fiz ontem. Vai falar o que eu fiz essa semana. Então, a minha vida era ter medo de Deus. E medo das coisas de Deus. E, às vezes, você vai num lugar onde era para você sentir paz, que é a igreja. Né? Normalmente, quando nós falamos de igreja, nós pensamos o quê? Um lugar onde é tranquilo, onde é silencioso, onde é tudo paz e harmonia, enfim. Mas sente medo. Por que nós sentimos medo? Porque há muitos ensinamentos também. Olha, Deus é justo e vingativo. E toma cuidado com o que você faz. E tem aquelas famosas pregações, não é? Principalmente no dia de ceia. Você está digno hoje de tomar a ceia? E há sempre pregações nesse sentido, de dizer quem você é e perguntar, será que Deus está feliz com você hoje? Quem é que falaria, Deus está muito feliz comigo, eu sou um santo, eu faço só coisa boa. Ninguém faz isso. E aí nós vamos para um culto para ser abençoado e saímos de lá pesados. Nossa, eu tenho que fazer mais coisa. Essa semana eu não orei. Aí chega alguém e fala, você que não ora, toma cuidado. Você que não orou, que não leu a Bíblia, toma cuidado, quando você sair lá fora, o mundo jaz no maligno. Você não deu o dízimo? Toma cuidado. O devorador, o gafanhoto, a peste perniciosa. E isso causa o quê? Medo. Afasta de Deus. Dizer para você que você é cheio de erro, cheio de pecado, cheio de coisas que desagradam a Deus, vai fazer com que você se achegue a Deus ou se afaste, sinceramente falando? Agora eu pergunto para você, será que é isso que Deus tem para mim e para você hoje?
será que Deus fez todo aquele sacrifício do Filho dele na cruz para nos espantar agora? Eu queria compartilhar algo sobre isso. Lá em João 1,12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem. Quem que se tornou filho de Deus? Quem cumpriu os 10 mandamentos? Quem tem uma vida dedicada à obra exclusiva de Deus? Quem é todo certinho, bonitinho, penteadinho, perfumado? Quem é filho de Deus? Aos que creem. É tão importante nós entendermos isso. E hoje eu quero falar um pouco sobre salvação. Sabe que nós cremos e somos uma minoria. A Igreja Videira é uma igreja que faz parte de uma minoria, mas quando eu falo minoria, é minoria mesmo. Que nós ensinamos e cremos que a salvação não se perde. Uma vez que você se tornou filho de Deus, não tem como você deixar de ser filho. Há um exemplo muito simples, natural. Você é filho do seu pai e da sua mãe. Ok? É possível você chegar lá na conservatória e falar: olha, tira o nome da minha mãe aí, porque eu acho que eu não sou filho dela mais, não. Não, tira o nome do pai. Às vezes as pessoas não registram o nome do pai, não é? Mas quando registra, tem como tirar? Não, por quê? Você é filho. Então, olha o que a Bíblia diz. Quem crê, Deus deu o poder de ser chamado filho. Tem algum esforço seu aqui? Qual que foi a única condição? Crer. Há pessoas que acham que a salvação é uma conquista longa da sua vida, ou é o resultado da sua vida. Então, eu vou servir a Deus, eu vou cumprir todos os mandamentos, eu vou me esforçar para ser o melhor cidadão desse país, fazer as melhores coisas, as melhores obras, e lá no final da minha vida, eu vou ser salvo. A salvação não é uma conquista. A salvação Deus te deu. Diga aí para o seu vizinho: Deus te dá a salvação. Ninguém acreditaria, pelo menos numa igreja cristã, seja evangélica ou católica, que a salvação fosse algo comprado. Já pensou? Eu venho aqui e falo: olha, então a salvação hoje está 100 euros, mas amanhã é mais. Então, faça a sua compra hoje para garantir que você saia daqui salvo. Não, ninguém aceita isso. Se eu não aceito que a salvação não é comprada, merecida, por que continuar salvo vai ser comprado ou merecido? E aí tem muitos lugares que dizem: não, é o seguinte, a salvação é de graça, mas continuar salvo, não, espera aí. Não vai exagerar aí na sua vida, porque Deus já te deu uma vez, não vai dar de novo, não. Você foi salvo pela graça, mas para manter isso, agora você tem que cumprir um monte de lei. Você tem que ser isso, você tem que largar aquilo, você tem que parar com isso, você tem que ser isso, enfim, e coloca um monte de ideais à nossa frente e diz: você quer continuar sendo salvo? Em muitos lugares, uma grande pergunta é: será que você está salvo hoje? Se Deus voltar hoje, para onde você vai? Então, a musiquinha, não sei se é de Deus ou se é do inferno. Se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, para onde você vai? Eu cantava isso lá no Domingo Kids da minha época. E havia sempre uma dúvida: será que eu vou para o céu mesmo? Meu Deus do céu, como isso me deixava aflito. Ainda mais depois que eu caí em pecado. Meu Deus, agora, se Deus vier agora, Senhor, peraí, deixa eu confessar aqui o pecado, senão eu vou para o inferno na hora. E há muitas igrejas que ensinam isso. Nós não cremos nisso. Por isso nós somos uma pequena minoria. E quando eu falo minoria, talvez 99% das igrejas evangélicas creem que perde a salvação. Nós cremos que não, e eu quero compartilhar algumas coisas bem rápidas com você hoje. Então,
lá em João 10, 28, olha o que diz. No Evangelho de João 10, 28. Aqui é Jesus que disse. Quantos encontraram? João 10, 28 diz: Eu lhes dou a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais... Quem disse isso? Jesus. Então deixa eu afirmar uma coisa para você. Deus te deu a salvação. E além de dar, ele diz, jamais você perecerá. Perecerá aqui fala de condenação eterna. Imagine que, eu estou a usar um relógio aqui que eu ganhei. Aí a pessoa me deu um relógio, aí semana seguinte ela chega para mim e fala, Felipe, assim, eu vi uma atitude sua que não foi muito legal. Eu quero o relógio de volta. Eu acho que você não merece o relógio. Me dá aí o relógio. Aí eu dou o relógio. Aí na outra semana eu faço uma boa ação. Aí a pessoa vê e fala, olha, você fez uma boa ação, vou devolver o relógio para você. Aí na outra semana, o cachorro me morde, eu chuto ele, o cara vem e fala, não, me dá o relógio aí, que você não trata bem nem os animais, que negócio é esse? Você imagina uma pessoa assim, e isso é normal? Só que as pessoas acham que Deus faz isso. Aí o Marcelo vem e crê, entrega a sua vida para Jesus. E aí Deus vem e dá a vida eterna. Fala, agora você faz parte. Aí o Marcelo vai lá em casa e briga com a esposa. Enfim, aí Jesus chega e fala, não, peraí, vamos mudar o negócio aqui, me dá a salvação de novo. Aí o Marcelo vai chorando na igreja, Deus, por favor, me perdoa. Eu briguei com ela, mas é a última vez que eu faço isso. Nunca mais vou brigar com a minha esposa. Aí Deus se comove, fala, se arrependeu, nunca mais vai brigar com a esposa. Então eu vou dar a salvação para ele de novo. Você acha que tem lógica isso? Olha o que Cristo falou, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Você está nas mãos de Cristo. Você foi colocado e agarrado por Cristo. Não há como alguém tirar você desse lugar. Aí, não satisfeito com isso, olha o que Jesus fala no verso 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo, e da mão do Pai ninguém pode... Então, Jesus te falou duas seguranças aqui. Primeiro, você está na mão dele. Segundo, você está nas mãos de Deus. Ninguém tira você de lá. Não há nenhuma força que tira você das mãos de Deus. Imagina que eu falo para você, olha, Mateus, tem ali 10 mil euros que é de ninguém. Está ali, é um bolinho de dinheiro assim, notas de 500. Você quer pegar? Alguém aqui queria? Eu falo, só tem um detalhe. Tem uma leoa amamentando os filhos em cima do dinheiro. Mas é só ir lá e pegar. É só... É um detalhe, né? Você pegaria os 10 mil euros? O que adianta você pegar 10 mil euros e morrer? Porque uma leoa que está a amamentar os filhotes, ninguém é doido de chegar perto, nem o leão, rei da floresta, não chega perto. Porque sabe que a leoa vai proteger com tudo os filhotes. Não tem nada a ver com os filhotes, mas ela é instinto. Agora eu falo para você, se até os animais protegem os filhos, Deus não vai proteger você. Deus vai tirar você da casa. A hora que acontecer alguma coisa, Deus vai excluir você dos céus por algum motivo? Não, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Nada. Diga aí para o seu vizinho, nada te separa do amor de Deus que está em Cristo. E é interessante que Jesus, então, disse isso, afirmou isso. Os discípulos de Cristo que estavam ali, ouviram isso, sim ou não? Ouviram. Aprenderam isso? Sim, aprenderam. Será que eles iriam ousar falar algo diferente do que Jesus falou? Já pensou Pedro, quando vai pregar na igreja, depois que Cristo foi levado aos céus, Pedro chega e fala, olha,
o que Jesus falou que deu, isso aqui não é bem assim, não. É o seguinte, ele deu, mas ele pode tirar de volta. Jesus nunca falou isso. Mas Pedro vai lá e fala. Você acha que Pedro fez isso? Você acha que algum discípulo de Cristo pregou diferente ou contra o ensinamento do próprio Cristo? Não. E você fala, pastor, mas existem alguns versos na Bíblia que, se você ler, parece que diz que perde a salvação. Ok. Nosso trabalho como pastor é estudar a Bíblia da mesma forma que um advogado estuda as leis para ajudar alguém, nós estudamos a Bíblia para ajudar. Então, eu quero ajudar você a entender isso. Agora, eu quero fazer uma afirmação para você. Quando a Bíblia afirma algo, principalmente Cristo, diretamente, claramente fazer uma afirmação, e depois um outro lugar na Bíblia faz uma afirmação que não é tão clara, fique com o que é mais claro. Porque talvez essa outra afirmação precisa, às vezes, de uma interpretação, de um entendimento, de um estudo profundo, para saber o que é aquilo. E eu quero falar sobre um capítulo em especial da Bíblia que traz muita confusão no meio evangélico, que é lá em Hebreus 6. Sempre que nós falamos de perca de salvação, e nós afirmamos que não perde, nós cremos nisso, alguém sempre questiona, mas e Hebreus 6? Ah, mas lá em Hebreus 6 diz que se cair, não sei o quê, eu vou ler, não precisa pôr ainda. Então eu quero fazer um breve estudo aqui com você. Se não der tempo, a gente continua no próximo domingo, mas é importante que eu e você saibamos o que é isso. E confrontar um suposto entendimento com a própria Bíblia. A Bíblia sempre explica a Bíblia. Nós não precisamos de outras coisas para entender isso, basta que nos aprofundemos nisso e pedimos ao Senhor revelação. Então, abra sua Bíblia, lá em Hebreus 6. Então, toda a igreja prega que a salvação é pela fé. Lá em Efésios 2, 8 e 9 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Quer dizer, a salvação, todos creem que é pela fé, mas continuar salvo, aí alguns acreditam que precisa de obras, ok? Você precisa continuar, você precisa manter a salvação. Nós não cremos nisso, nós cremos que uma vez que você foi salvo, aquele que é fiel para iniciar algo vai completar. Se Deus começou a salvar você, é Ele que mantém a salvação para sempre. Não é você, não depende de você, não é um esforço seu. Você é filho, ok? Então, eu quero ler com você esse capítulo 6 de Hebreus. E eu digo para você, toda a Escritura é inspirada por Deus. Tudo que está ali é verdade. Só que, às vezes, você precisa se aprofundar em algo e pedir que o Espírito te dê revelação para o entendimento. Então, lá em Hebreus 6, a partir do verso 1, diz, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. O que são os princípios elementares da doutrina de Cristo? No capítulo anterior, no capítulo 5, ele fala o que é. Hebreus 5, 12. Abre aí, bem rápido. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como os necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, aí agora ele vai explicar o que são os princípios elementares. Todo aquele que se alimenta de leite é o quê? Inexperiente na palavra da justiça. Então, os princípios básicos da nossa vida é a palavra de justiça. Agora, no Novo Testamento, na Nova Aliança, o que é palavra de justiça? É a ira de Deus? É a condenação de Deus? É o julgamento de Deus? Não, é a obra de Cristo. Em outras palavras, Paulo não, a gente não sabe quem escreveu Hebreus, eu acho que foi Paulo, mas você pode achar outra coisa. O escritor de Hebreus diz,
Se você entende a justificação de Cristo, você se torna adulto, não é mais criança. Criança é aquela que ainda não entendeu a justiça de Deus. Crianças são aquelas que ainda têm medo de Deus, ainda são rasos na palavra, não entenderam a obra da cruz, não entenderam que foram justificados pela fé. E aí andam a fazer um monte de coisa por si mesma. E você percebe isso. Hoje meu filho completou 3 anos. E ele é uma criança. E o que uma criança faz? Ele acha que sabe tudo da vida. Tem 3 anos. Ele fala para mim o que eu tenho que fazer. Já viu isso? Isso é alguém que não tem noção do pai que tem. Se ele tivesse noção do pai que tem, ele obedeceria mais. Ele seria mais em paz, não é? Mas por que ele ainda tem atitudes de criança? Porque ele é uma criança. Ele ainda não tem discernimento de entender que ele é protegido, que quando eu falo não para ele é porque eu o protejo, que há lugares que ele não pode ir sozinho. Agora a Maria Clara, que tem 1 ano e meio também, você solta ela, ela sai andando. Quer dizer, eu sei o que eu tenho que fazer, pai, não precisa me pegar na mão. E tem muito crente assim, que fala para Deus, Deus, eu sei o que eu tenho que fazer da minha vida. Eu já li a Bíblia várias vezes, eu cumpro todos os mandamentos, eu sou muito bom para minha esposa e para os meus filhos, não preciso da sua ajuda. Aí Paulo diz, você devia ser mestre já na palavra e não é, porque se alimenta de leite ainda, está na justiça própria ainda, está na base do merecimento ainda. O que é merecimento? É você fazer coisas para querer agradar a Deus. Não, Deus já se agradou quando você já era inimigo dele. Será que você tem que fazer alguma coisa agora para ele se agradar ainda? Não é isso que a Bíblia diz? Quando éramos pecadores, o Senhor morreu na cruz. Ou seja, quando eu e você éramos inimigos, Ele deu tudo. Será que Ele ama você? Será que Ele quer cuidar de você? Aí eu pergunto, será que você tem que fazer alguma coisa para ser aceito e amado por Deus? Quem faz coisa para ser amado é criança. Não é a criança ou o adolescente que faz tudo para ser notado? Quem tem filhos aqui? Você entende bem o que eu falo, não é? Uma criança, às vezes, quando ela está muito agitada, joga coisa no chão e faz tudo, o que ela quer? Atenção. Isso é típico de criança. Agora, o escritor de Hebreus diz, se você entender a justiça de Deus, que é Cristo, você vai se tornar maduro. E aí você pode ler a Bíblia como alguém maduro. Então, voltando lá para o capítulo 6 de Hebreus, então diz, verso 1, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Verso 4. É impossível, e é aqui onde dá mais dúvida, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa obra, aleluia, de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil, para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênçãos da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição. E o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Deixa eu parar aqui e eu vou começar a explicar algumas coisas para você. Primeira coisa,
nós cremos que a interpretação bíblica ela deve seguir um princípio contextual. Nós precisamos saber, essa carta, né, Hebreus é uma carta, foi destinada a quem? Então, a começar pelo nome, o livro aos Hebreus, ou a carta aos Hebreus, foram escritos para os hebreus. Quem eram os hebreus? Hebreu é um nome antigo que dava ao povo de Israel, desde quando Deus o constituiu, que são os judeus. Os judeus são o povo hebreu. Para que igreja se destinava essa carta? É bem provável que quando você lê e estuda essa carta, você percebe que esse livro foi escrito, ou essa carta foi escrita para judeus que viviam provavelmente em Jerusalém. Então, era uma igreja de judeus que se converteram a Cristo. Esse é o contexto. O que nós entendemos mais também sobre a carta dos Hebreus? Que quando ela fala ali dos pais, isso também é para os hebreus, para os judeus. Se você falar para um gentio dos pais, quem ele vai pensar? No pai, no Zé, na Maria, no pai, no avô. É a mesma coisa eu falar para você, os seus pais, em quem que você vai pensar? Mas um judeu, ele pensa em quem são os pais dos judeus? Abraão, Isaac e Jacó. Então, isso aqui é mais uma evidência que esse livro foi escrito aos judeus. E o livro de Hebreus faz uma série de comparação e contrastes. E o que ele mostra? Que Cristo é superior a toda cultura e religião judaica. Ele mostra tudo isso. Então, por exemplo, no livro de Hebreus fala que Moisés era um servo na casa. E depois fala que Cristo era filho na casa. Olha a comparação. Se um servo faz coisas e tem relacionamento com o Senhor, imagina o filho. Falei para o seu vizinho, se um servo já é abençoado, você que é filho é o quê, então? Um filho desfruta muito mais do que um servo. É ou não é? Uma outra comparação que Hebreus faz, lá no capítulo 4, fala de Josué. Josué foi um dos que levaram o povo a Canaã. Canaã, naquele contexto, significava descanso. E aí, em seguida, ele diz, Cristo é o nosso descanso. Ele fala, Josué levou para uma terra onde havia descanso, mas Cristo é o nosso descanso. E quando você tem Cristo, você vive em paz. Uma outra comparação que ele também faz é sobre Levi, que era o sacerdote no Velho Testamento, e diz que Jesus era da ordem de Melquisedeque, que ele era Melquisedeque, superior a qualquer sacerdote da época do Velho Testamento. Lá no capítulo 8 ao 10, fala dos sacrifícios da velha aliança, que o valor dos sacrifícios da velha aliança, que havia um valor, é inferior ao sacrifício que o próprio Cristo fez. Quantos estão me acompanhando? Amém. Hoje o culto não é bem uma palavra, é um estudo, mas nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus, amém? Amém. E a palavra de Deus é rica, traz vida. Eu quero que hoje você saia daqui radiante, feliz, porque Cristo é superior a tudo. E aí o escritor de Hebreus diz que naquela época precisava de sacrifício de animais para anular o pecado. Na verdade, encobrir o pecado. Só que Jesus, quando morreu na cruz, ele não encobriu o pecado, ele resolveu o pecado. Por isso, Paulo afirma várias vezes, categoricamente, que eu e você não somos mais pecadores. Nós fomos justificados. Jesus pagou o preço naquele sacrifício. Tudo que Jesus fez é superior a toda cultura e prática e lei judaica em tudo isso. A partir do verso 11, do capítulo 11 de Hebreus, também fala dos heróis da fé. Fala que tudo que os heróis da fé fizeram, fala de tudo, e realmente fizeram. Mas ao final você percebe que ele fala o seguinte, e para nós estão reservadas coisas maiores. Você sabe que um profeta do Velho Testamento, ou um homem de Deus do Velho Testamento, ele não tinha o Espírito Santo dentro. Ele tinha o Espírito Santo sobre. Eu e você somos
mais poderosos do que qualquer profeta do Velho Testamento. Porque Cristo está em nós. E hoje eu vejo contextos de igrejas que dão muito mais importância a Elias do que Cristo. Eles falam de Elias, que desce fogo do céu e a carruagem, não sei o quê. E Moisés que fez isso, que fez aquilo. E Cristo, Jesus morreu na cruz, me deu salvação. O que mais? Não sei. E aí o escritor de Hebreus vem e diz, se a gente não crê na obra de Cristo, nós vamos viver na velha aliança. Aliás, Deus achou falhas na velha aliança. Não da parte dele, é óbvio, da parte do homem. E corrigiu isso, por isso deu uma nova aliança. E nós hoje temos Cristo dentro de nós. E será que esse texto, então, fala de salvação? Então, agora que nós entendemos um pouco o contexto, vamos analisar, então, o verso 4 do capítulo 6. Olha o que diz. É impossível, diga assim, impossível. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim. Aí ele afirma de novo. É impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Se você achar que isso aqui fala de salvação, e eu já vi vários pastores reafirmarem que isso fala da perda de salvação, você há de conver comigo que aqui diz que não tem retorno. Diz ou não diz? O que é impossível? Sem volta. Não, o que significa impossível? Não dá mais. Eu já vi muitas pregações que diz a salvação perde, mas arrepende para ter ela de novo. Não, então, peraí, tem alguma coisa estranha aqui. Aqui o contexto diz claramente que não volta, não dá arrependimento, não consegue. Eu falo para você, isso aqui não fala de salvação. Se alguém usa isso para dizer que perde a salvação, está fazendo uma análise equivocada. É verdade que quando você cai em pecado, você pode se renovar com o Senhor a cada dia, mas você não deixou de ser filho. O filho pródigo, por comer comida de porcos, e aqui simboliza o pecado, ele não deixou de ser filho. A ovelha perdida, o que o pastor fez? Foi lá buscar. Se isso aqui falasse de salvação, o filho pródigo já não teria mais oportunidade nenhuma. E muitos lugares fala, nós temos que ter temor de Deus. Nós temos que tomar cuidado com o que faz, porque o Senhor está de olho. Eu digo para você, será que Deus está mais interessado no relacionamento com você ou no que você faz, no seu pecado? Será que eu, como pastor, preciso aqui todo domingo lembrar que você peca? Isso vai mudar a sua vida? Isso vai gerar paz com Deus? Não! Quem aqui está em pecado, abaixa a sua cabeça, seu maldito. Tira os seus sapatos. Eu já vi gente fazer, tira os seus sapatos, você não é digno de pisar neste lugar santo. Eles falam que isso aqui é santo. Isso aqui não é santo. É santo porque eu estou aqui em cima. Você também, quando chega aqui, é santo. Mas só existe isso aqui porque eu sou pequeno e quem está lá atrás precisa me enxergar. Só isso. Eu pergunto para você, o que te apega a Deus? Saber que você tem pecado ou saber que você foi perdoado? O que causa mais prazer, alegria? É Deus falar que você é pecador? Ou é Ele dizer, filho, a porta está sempre aberta? E o Billy Graham uma vez fez uma versão diferente do filho pródigo. E ele diz que havia um filho
que tinha problema com drogas. E ele estava na casa do pai. Você sabe que quem tem problema com droga é uma vida bem complicada, é um vício muito difícil de ser vencido. E a pessoa às vezes fica violenta, a pessoa às vezes rouba as coisas na casa para vender. Isso é mais ou menos o diagnóstico. E aí esse filho decidiu então sair da casa do pai. Saiu, falou: ó, pai, eu não aguento mais trazer tristeza para vocês, eu quero que as consequências da minha vida venham só sobre mim. E aí sai da casa do pai. E aí ele estava na rua, magro. Eu não sei se você já viu Dependentes Químicos, mas uma vez eu fui ajudar um rapaz, ele morava na rua, e a mãe dele era lá da nossa igreja. E quando eu fui buscá-lo para levar no hospital, para levar depois numa casa de recuperação, ele era tão magro que dava para saber quantas costelas ele tinha. E ele estava ali naquela situação. E aí ele lembrou do pai. O pai dele era muito severo. O pai dele já tinha o disciplinado várias vezes, porque queria que saísse dessa vida. E aí, naquela época, não havia WhatsApp, e-mail, ele mandou uma carta para o pai. Ele falou: pai, é o seguinte, eu estou arrependido da vida, eu não quero isso para mim, eu quero ser livre desse vício, e eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o comboio aqui, e a sua casa é de frente, os trilhos do comboio, e eu vou passar na frente. Se o Senhor me aceitar de volta, coloca uma bandeirinha na árvore de frente de casa. E aí, quando eu passar do comboio, eu vou saber que o Senhor me aceitou de volta. E aí, se eu passar e não ver a bandeirinha, eu vou entender que o Senhor não me quer mais e vou seguir minha vida. E aí ele pegou o comboio, foi lá, juntou tudo que tinha, comprou a passagem, pegou o comboio, e aí o comboio estava a aproximar-se da casa, o coração dele começa a acelerar, e ele diz: será que meu pai me aceita de volta? E aí, quando chega perto da casa, ele olha para a árvore e fica surpreso, não havia bandeirinha. A árvore inteira estava cheia de bandeiras. Isso representa a nossa vida com Deus. Eu quero dizer para você, não importa o que você faça, as portas da casa do Pai estão sempre abertas, porque você é filho. Não importa o tamanho do pecado que você se envolva, não há pecado tão profundo e distante que a mão do Senhor não chegue para arrebatar você. Você fala: pastor, mas o meu pecado é grande demais, é fundo demais. Deus não vai perdoar isso. Não existe tal situação. Não existe um abismo tão profundo que a mão de Deus não chegue lá. Eu quero dizer isso para você nesse dia. As portas da casa do Pai estão sempre abertas para você. E quando você entra nessa casa, há um banquete. Há um lugar de vida. Há um lugar de se alimentar nele. Há um lugar onde você tem conforto. Pastor, e se eu sair dessa casa? Pode voltar a hora que você quiser, porque você é filho. Jamais deixará de ser filho. Fala: mas pastor, olha aqui o que está escrito. No verso 4, é impossível que aqueles que foram iluminados. Como que alguém foi iluminado e depois não consegue mais? Então deixa eu falar para você, iluminado é quando alguém ouve a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho traz luz na sua cabeça, na sua mente. Quando Cristo foi crucificado, estava de dia, havia luz, todos viram. Mas não é porque alguém recebeu luz que ele decidiu se converter e decidiu entregar a vida para Cristo. Aí você fala: pastor, ok, então os que foram iluminados. Mas aqui diz que eles provaram o dom celestial. Provar o dom celestial, qualquer pessoa da face da terra pode provar. Quando Jesus curou as pessoas, ele perguntou se a pessoa era crente ou não, se era salvo ou não, se seguia as leis ou não,
se cria nele ou não. Não, ele simplesmente liberou. Poder de Deus. Participar de uma igreja, receber algo, sentir algo, não significa necessariamente que você creu em Cristo e entregou sua vida para Ele. Aí fala mais. Provaram o dom celestial. Provar também diz, você sabe, há uma profissão do degustador de vinho, não sei que nome que dá para isso, alguém sabe? Sommelier, né? Ele prova o vinho, o que ele faz? Ele põe na boca, ele sente o aroma, a textura, a viscosidade, e depois cospe fora. Ele só provou. A Bíblia fala quando Cristo estava na cruz, e eles deram vinagre, colocou e Jesus provou do vinagre. Ele não bebeu, ele provou. Pessoas que provam a Deus não significa que elas são filhas. Ela só provou, teve uma experiência. Talvez você foi no encontro nosso ontem e provou o Senhor. Eu quero dizer que a nossa vida, o Senhor não é só para provar. Nós bebemos, nós nos saciamos, nós nos alimentamos. Não é só uma prova, é um relacionamento intenso. Só que essas pessoas aqui só provaram. Depois que provaram isso, participou do Espírito Santo. Você fala, pastor, não, o Espírito Santo é só para crente. Não. Lá em Coríntios diz, 1 Coríntios diz que a mulher que é crente, ela santifica o marido não crente. E vice-versa. Santificar alguém significa que aquela pessoa, ela vai sentir alguma coisa. E é o Espírito Santo que age. No Velho Testamento, o Espírito Santo agia sobre as pessoas, mas ele nunca entrou em ninguém. Hoje, o Espírito Santo pode agir na sua vida sem estar dentro de você. Mas se você é filho, ele está dentro. Mas há pessoas que não, só sentiram alguma coisa. Então, para esses, o que o escritor de Hebreus diz? Esses que experimentaram, foram iluminados, receberam a mensagem do Evangelho, mas não creram, esses não têm o que ser feito. E é isso que a Bíblia diz lá em Hebreus 6. Essa realidade é para judeu que se converteu, não, que se ajuntou a Cristo, depois decidiu voltar às velhas práticas. E aí ele diz: e provaram da boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível renová-los para arrependimento. Em Hebreus, em momento nenhum, fala de pecado. Esse caiu, caiu do conhecimento de Cristo. Não vai dar tempo de eu terminar, mas deixa eu afirmar algumas coisas aqui para você. Quando o escritor de Hebreus fala a essas pessoas, lá no verso 4, ele diz assim: é impossível, pois, que aqueles... Quando eu estou a pregar para você e digo aqueles, eu estou falando de você? Não. E olha que interessante, no verso 9 do capítulo 6. Quanto a vós outros, quando eu falo quanto a vocês, aí eu estou falando de quem? De você. Então o escritor de Hebreus diz: aqueles lá que rejeitaram Cristo, não tem o que ser feito, porque sem Cristo você não pode ser salvo. Até experimentaram, mas não quiseram, caíram, voltaram à velha prática, voltaram a sacrificar animais, porque o corpo de Cristo não é o suficiente. Um animal vale mais que Cristo. É um absurdo pensar isso, mas há pessoas que pensam isso. Aí ele fala tudo isso, aí ele volta a palavra para quem estava ali a ouvir. Ele diz: quanto a vós outros, fala aí para o seu vizinho, quanto a você, não aqueles, está falando de você. Aí o que ele diz? Quanto a vós outros, todavia, ó, amados. Quando a Bíblia diz que alguém é amado, é porque já é filho. Quanto a você que é filho, amado, que decidiu por Ele,
estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Você é filho, nascido de Deus. Você mora na casa do Pai. Aliás, o Pai mora aí dentro de você. Essa palavra não é para você. Esse cair aqui não é para você. Aí ele continua. Verso 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, você sabe que às vezes a pessoa, quando quer afirmar algo muito mesmo, ela fala, eu juro pela minha mãezinha. Aí Deus também fez isso, mas como não tinha ninguém acima dele, ele falou, eu juro por mim mesmo que você será meu filho. Jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei, te multiplicarei. Verso 15, e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. 16, pois os homens juraram pelo que lhe é superior, o juramento servindo de garantia para eles. É o fim de toda contenda. Por isso, verso 17, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. O que é imutabilidade? Não muda. Deus não muda. Se Ele decidiu abençoar Abraão, e hoje nós somos filhos de Abraão, co-herdeiros com Cristo, não há como voltar atrás. Uma vez que você foi salvo, não tem como dessalvar você. Uma vez que você é filho, não tem como deserdar você. Não, o escritor diz, Deus jurou por Ele mesmo que isso seria verdade sempre. Vamos continuar, já estou encerrando. Para que mediante duas coisas imutáveis, promessa e juramento. Promessa de Deus é imutável, o juramento de Deus também é imutável. Nas quais é impossível que Deus... O que está escrito? Minta. Fala aí para o seu vizinho, é impossível que Deus minta. E o que Cristo já falou para nós? Ou, aliás, o que Deus já falou para nós? Das suas iniquidades, dos seus pecados, jamais me lembrarei. E eu fico tão triste, porque hoje ainda há crentes lembrando Deus toda hora o seu pecado. Para de olhar para o que você faz e olha para o que Ele fez. Para de olhar para a sua obra e olha para a obra de Cristo. Aqui está afirmando categoricamente, Deus, é impossível que Deus minta. Se Ele falou que você é filho, é para sempre. Nas quais é impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio. Quem é o nosso refúgio? Cristo. Você já correu para os braços de Cristo? Você correu para os braços do Pai nesses dias? Então você está nele. E Ele não mente, Ele não muda. A promessa e o juramento dele são eternos. E olha o que Ele continua a dizer. A fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma. O que é uma âncora? É algo que traz firmeza, segurança, estabilidade. Quando você correu para Cristo, Ele te deu um alento na sua alma, um refrigério. E Ele se tornou uma âncora para você, para que você ficasse firme. Sabe, eu e você não podemos firmar a nossa fé nas nossas atitudes, nas nossas obras, porque nós falhamos. Mas Ele falou, eu sou a sua âncora. Eu sou o seu refúgio. Eu não minto, pode acreditar. Pode acreditar. E Ele fala, qual segura e firme que penetra além do véu. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tornando-se como sumo sacerdote para sempre,
segundo a ordem de Melquisedeque. Romanos 8,16 diz: o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha o que diz, vamos ler isso junto, 1, 2 e... o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Às vezes você não sabe explicar, mas você sabe que é filho. Aí vem alguém e diz: não, cuidado com o que você faz. E você fala: não, mas eu não aceito esse negócio, parece que não encaixa. Porque o Espírito de Deus testifica com o Espírito que está aí dentro e assegura para você como uma âncora e fala: você é filho amado. Não acredite em outra coisa diferente disso. Não se preocupe com o que você faz. Muitas pessoas olham para nós e falam: pastor, mas se você falar para não se preocupar com o que faz, você está dando importância ao pecado e liberando para o pecado. Não, eu sou totalmente contra o pecado. Eu não libero ninguém para pecar. Aliás, quem quer pecar não me pede permissão. Pessoal, alguém vem aqui: pastor, posso adulterar? Só um pouquinho. A graça de Deus. Não, ninguém faz isso. Eu só estou dizendo para você que há uma âncora, que há uma certeza de que as portas da casa do Pai sempre estão abertas para você. Sempre estarão. Não importa o que você faça, você foi escolhido por Deus. E além dele te escolher, ele te amou. E quando ele te amou, ele traçou um plano para salvar você. Isso foi tão perfeito que nós não precisamos de mais nada. Nós só precisamos crer nisso. Romanos 5,1 diz: justificados. Abre aí para mim. Romanos 5,1. Eu às vezes esqueço o verso de cor, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Sabe, talvez você tenha vivido uma vida atordoada, uma vida triste, sem paz, sem alegria. Quero dizer para você: creia que você é filho. Creia que não é o que você faz, é o que Ele fez. E viva em paz com Deus. Irmãos, depois que eu entendi isso, eu vivo em paz. Eu tenho paz com Deus. Eu chego diante de Deus igual eu chego na casa do meu pai, com a cara lavada. Pode ser que eu tenha aprontado alguma coisa, mas eu chego lá dizendo: as portas estão abertas, a mesa está posta, o alimento está à mesa, e eu tenho abundância de vida. Não é o que eu fiz, é o que Ele fez. Não é o que eu faço, nem o que eu vou fazer. Ele conhece você. Ele sabe o que você vai fazer amanhã. Por isso Ele sabia que eu e você não poderíamos nos salvar por nós mesmos. Se eu não posso me salvar, eu também não posso manter a salvação. Mas eu creio que Ele me tornou filho. Sabe, filhos que têm medo, não têm segurança no Pai. Aliás, quem não tem segurança no Pai tem medo. Se você não tem segurança em Deus, você sempre vai ter medo dEle. E quando houver um problema na sua vida, ao invés de correr para Ele, você corre dEle. Mas o filho que tem segurança no Pai, vive em alegria. O meu filho, não importa o que ele faça, quando eu chego em casa, ele vem correndo me abraçar. Porque ele sente segurança em mim. Ele pode ter acabado de tomar umas palminhas no bumbum, porque fez uma coisa terrível, bateu na irmã. Se eu chegar, o que ele faz? Acha paz nos meus braços. Sabe, o Senhor quer te abraçar hoje e dizer para você: você é filho amado, em quem eu tenho prazer. Pastor, eu estou cheio de pecado. Esse é o problema, você olha para o seu pecado. Decide hoje olhar para Cristo.
Quanto mais você olhar para o pecado, mais você cai nele. Quanto mais você olhar que você é fraco, mais você será fraco. Mas quando você olha para Cristo, você se levanta no seu lugar e fala: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho paz com Deus. Deus é meu Pai. Ele é minha âncora. Nossa, eu vou cair nesse cabo aqui. Quero dizer para você, você tem uma âncora na sua vida? Hoje eu quero te dar uma boa notícia. Jesus pode ser a sua âncora. Você pode sair daqui ancorado, firme, feliz, em paz, completo. Porque Ele um dia decidiu dar tudo para você. E nem te perguntou se você queria. E você nem teria condições de pagar por isso. Queria que você fechasse seus olhos no seu lugar. Eu quero dizer para você, uma vez que você é filho, sempre será. Pode continuar a tocar o violão. A segurança traz alegria e paz, porque é Ele que sustenta, é Ele que gera paz. Eu não fui salvo por mérito meu, porque eu era bom, mas eu fui salvo porque Ele me amou, e das mãos dEle ninguém me tira. E Ele me fez estar assentado na mesa. Salmo 23 diz que nós estamos à mesa e os nossos inimigos estão sendo combatidos por Ele. Enquanto eu me alimento do Senhor, eu vejo os inimigos sendo colocados debaixo dos meus pés. Enquanto eu tenho paz em Deus, eu vejo toda a confusão da minha alma ser desfeita. Enquanto eu me aproximo de Deus, eu vejo todo o medo sair, fugir. Enquanto eu me relaciono com Deus, a minha alegria aumenta, porque Ele é o meu prazer, Ele é o gozo da minha vida. Ele é a âncora, Ele é quem me segura. Não sou eu que seguro em Cristo, é Ele que me segura. As minhas mãos, as minhas forças não podem segurar em Deus, mas a mão dEle é poderosa para me segurar. E das mãos do Senhor ninguém me arrebata. Ora aí no seu lugar, agradeça ao Senhor, fala: Deus, obrigado porque o Senhor me arrebatou. O Senhor me escolheu, o Senhor me salvou, o Senhor resolveu o problema da minha vida. E hoje eu quero sentir isso. Hoje eu quero viver em paz. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Deixa o Senhor mostrar esse abraço para você. Deixa Ele mostrar esse alento na sua alma. Se eu passar sinta o refrigério do Senhor na sua vida. acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Fale isso de todo o seu coração. Em seus braços é o meu descanso. Sinta isso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços. Queria pedir você ficar de pé para nós encerrarmos. Cante essa música. Deixe o Senhor falar com você. Deixe o Senhor tirar todo o medo da sua cabeça. Seu amor perfeito toda incerteza sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda.
sinto que há pessoas aqui no nosso meio que ainda não provaram disso. Talvez o conceito de cristianismo é apenas uma religião. E talvez você está naquele grupo que eventualmente provou alguma coisa. Mas você quer ir além disso, você quer beber de Cristo. Você quer ter essa paz no seu coração que nós temos falado. Sabe, eu digo para você que é muito simples você viver isso. É só você crer que Ele tem essa vida para você e com a sua boca falar: Cristo, eu quero que o Senhor more em mim. Eu quero ter um relacionamento real. Eu não quero viver só uma religião, um conjunto de regras boas, um conjunto de uma cultura boa. Não, eu quero viver um relacionamento. Eu quero ter um alento na minha alma. Eu quero ter uma âncora que me segura na tempestade. Eu queria que, se é a sua situação e você gostaria de convidar o Senhor para morar na sua vida, para você ter o poder de se tornar filho de Deus, se é o seu caso, ergue a sua mão onde você está. Se há alguém entre nós que deseja isso, ergue a sua mão para eu ver. Vou fazer diferente, eu vou chamar você aqui à frente. Vem aqui à frente. Eu quero orar junto com você. Vem aqui à frente. Eu quero fazer um outro apelo. Talvez você já entregou sua vida a Cristo, mas você era como aquele filho pródigo, ou como aquela ovelha perdida. Você às vezes nem sabe como se perdeu, só sabe que está longe, está frio, está distante. Você chega numa igreja, vê as pessoas chorar e sentir, e você às vezes não sente. Mas você sabe que Deus está aí dentro. Ou às vezes não, você tem dúvida. E essa palavra eu creio que traz revelação, porque o Senhor nunca te abandonou. Nunca. O Senhor nunca te abandonou. Não importa onde você foi, não importa com quem você andou, as portas do Pai estão sempre abertas. Então, se você quer sentir isso de novo e entrar na casa do Pai e desfrutar de um banquete, vem aqui à frente também. Quero orar com você. Nós já vamos encerrar, mas antes eu quero orar por isso. Queria que os irmãos da igreja, os líderes, os irmãos que têm encargo por isso, venham aqui à frente, vamos orar com essas pessoas, rapidamente. Sabe, você que está aqui à frente, a única coisa é crer. A única coisa é receber. Receba o que Deus tem para você hoje. Receba o que Ele fez na sua vida. Receba um presente, uma dádiva. Vamos orar. Se você está aí do lado dessa pessoa, ore com ela. Se ela quer aceitar a Cristo, faça oração de entrega. Faça oração, ela repete, entrega a vida ao Senhor. E você que precisa de um renovo, o Senhor está aqui para isso. Ele marcou um encontro com você. Os irmãos que estão aí nas cadeiras, queria incentivar você a orar por alguém que está ao seu lado. Declare que a fé vai aumentar, vai crescer. Que a confiança em Deus, ela é aumentada nesse dia. Recai em tua graça. Oh, Espírito de Deus. Recaio de novo em Nós queremos descansar no Senhor. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços.
daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços É o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Alguém viu a Lorena aí? Lorena? Caio em tua graça. Aleluia. Sabe, irmãos, Deus jamais vai gerar dúvida em você. Jamais o Senhor vai questionar a sua identidade, a sua filiação. Jamais Ele vai questionar a sua vida. Ele sempre vai afirmar para você: você é meu filho amado. Qualquer outra voz diferente disso pode repreender. Não é de Deus. Ele te ama. Bem, então, nosso culto está encerrado. Em nome do Senhor Jesus.